Bem-vindos de volta, pessoal. Mais uma aulinha aí de geofísica, continuando com o nosso tema atual, que é sísmica. Estamos falando de aquisição e hoje o assunto são fontes sísmicas, tá? Vamos lá. Então, fontes sísmicas. O que a gente gostaria, o ideal que a gente tivesse uma fonte sísmica? As fontes sísmicas são aqueles equipamentos que vão gerar o pulso acústico, né? A gente já viu que todos os métodos acústicos, eles dependem de algum equipamento que gere um pulso acústico. Então, o ideal é que o pulso acústico para sísmica, ele fosse gerado num tempo muito curto, com um espectro de frequências grande e todas essas frequências com alta energia. Por quê? Porque o amplo espectro de frequências vai fazer com que, depois vai ter uma aula que a gente vai falar mais sobre isso, mas as frequências mais curtas, elas são absorvidas primeiro, mas elas dão mais detalhamento, mais resolução, e as frequências, os comprimentos de onda, né? Então, as altas frequências, elas dão um detalhamento, e as frequências mais baixas, elas têm uma maior penetração no sedimento. Então, se a gente tivesse todas essas frequências sendo emitidas no mesmo pulso, a gente ia conseguir a vantagem de todas as frequências, né? Principalmente se todas elas tivessem alta energia para conseguir se relacionar ali com o sedimento e voltar para os nossos detectores. Mas isso não é a realidade, tá? Como são as fontes sísmicas reais? A maioria delas apresenta, sim, um amplo espectro de frequências, mas algumas frequências, dependendo do tipo, dependendo da fonte, ela vai apresentar um intervalo com algumas frequências com mais energia do que outras, tá? O tempo não é mínimo, é o menor tempo possível sempre, mas não é um tempo tão curto quanto seria o ideal, porque quanto mais curto o tempo, maior resolução também, né? Porque quanto mais tiros você conseguir dar num intervalo de tempo, mais informação você está gerando. Só que o intervalo entre tiros, ele não pode fazer com que os pulsos se acumulem e se misturem, né? Então, o intervalo entre tiros tem que dar tempo para o pulso ser emitido, se propagar, penetrar no sedimento, refletir nas camadas, voltar a ser ouvido pelo hidrofone para ser dado outro. Então, o tempo é o menor tempo possível com esse intervalo aí pré-definido, já conhecido para cada fonte, tá? Mas que é sempre o menor possível. Não é mínimo. Tá. Então, a gente tem dois tipos de fontes. Eu acredito que talvez isso seja um pouco novidade, que são as fontes ressonantes. O que são as fontes ressonantes? São os transdutores. Eu já falei de transdutor para vocês lá na batimetria, mas vamos falar de novo aqui. Os transdutores são aqueles equipamentos que eles usam cerâmicas piezoelétricas, né? Lembram, né, do que é a propriedade piezoelétrica do material, que é aquele material que quando ele recebe uma carga elétrica, ele oscila numa frequência definida. Então, isso faz com que a gente tenha aqui um espectro de frequências nos transdutores bem específico, né? Então, essa é a grande vantagem dele. A gente sabe exatamente quais são as frequências que estão sendo emitidas ali por aqueles transdutores, tá? E os transdutores também, eles funcionam como receptores através do efeito piezoelétrico inverso, né? Porque também depois, quando eles são excitados pela a variação de pressão ali do pulso acústico voltando neles, também faz o oposto, gera uma carga, gera uma corrente elétrica que aí o equipamento vai entender e vai conseguir registrar como sendo aquele pulso acústico que está voltando, né? Então, ele usa a piezoeletricidade tanto para emitir quanto para receber o pulso acústico, tá? Quem que usa transdutor? Ecobatímetro, transdutor.
Chirp é um tipo de transdutor. O ecobatímetro ele tem frequências muito específicas, né? 200 kHz. O chirp ele já trabalha mais com um espectrozinho mais amplo. Vai de tal a tal, de 2 a 6. Ele tem um espectro mais amplo de frequências. E o sonar de varredura lateral, que também são frequências bem específicas, mas ele funciona diferente, né? O equipamento, a gente já falou sobre ele. E as fontes impulsivas. O que são as fontes impulsivas? Elas conseguem gerar pulsos com muito mais energia. Então, quando a gente está falando de sísmica de petróleo ou sísmica profunda, a gente está falando desse tipo de fonte. Que são fontes que conseguem liberar uma quantidade de energia muito maior, porém com um espectro de frequência muito menos controlado. Tá? Que são os boomers, os sparks e os airguns. A gente vai falar sobre eles. Então, vamos começar pelas ressonantes, né? Então, as ressonantes a gente já tinha comentado. Então, a gente tem os que a gente chama de transdutores, que é aquele que tem uma frequência única. Por exemplo, aqui, olha só, um sinal de um transdutor, um pulso, tá? E o chirp, ele opera em várias frequências, é um espectro de frequências, né? Então, o chirp, ele tem um pouquinho de vantagem quando a gente está falando de sísmica, com relação aos transdutores, porque ele já apresenta mais frequências, ele vai ter frequências que vão conseguir penetrar mais, e ele vai conseguir um resultado um pouco melhor para a sísmica do que um transdutor simples, apesar de a gente saber que a gente consegue usar transdutor para fazer sísmica também, dependendo da situação, né? Então, são cristais piezoelétricos, né, que oscilam quando recebem uma carga elétrica, uma corrente, eles oscilam numa determinada frequência, que é a frequência de ressonância desse cristal, que vai gerar uma onda, que é uma onda senoidal, uma ondinha conhecida. Isso é muito bom, porque o formato de onda conhecido faz com que seja mais facilmente distinguido o sinal que chega numa fonte ressonante, ele é mais fácil ser distinguido do ruído, tá? Do que uma fonte que a gente não conhece muito bem como que é a forma desse sinal. As grandes desvantagens, né? Ele é limitado pela cavitação. O que é a cavitação? A cavitação é quando o movimento da água fica tão rápido ali perto do equipamento, no nosso caso do transdutor ou do chip, que a pressão ali muito perto do equipamento abaixa muito e são formadas bolhas de vapor. A água vaporiza e forma bolhas. E aí a gente sabe que bolhas, elas não são legal para o sinal, elas acabam dispersando o sinal e acabam interferindo, gerando um grande ruído no sinal recebido pelo chip ou pelo transdutor. Tá, então, é uma limitação. A potência também é limitada, a gente não consegue usar tanta potência assim, por limitação do equipamento, da questão dos cristais piezoelétricos mesmo, né? A onda, ela pode ser um pouquinho distorcida pela absorção. Lembra que, né, a gente, principalmente o chirp, que manda um espectro de frequências grande, relativamente grande, né? Se a gente tiver uma frequência só, aquela frequência ali, ela vai acabar sendo atenuada. E aí quando a gente está falando de transdutor, né? Aí pode ter uma distorção na onda. O chirp, como ele tem um espectro de frequências maior, as frequências mais altas vão ser mais absorvidas, mas as frequências mais baixas vão conseguir se manter e, apesar de ter uma distorção, ele vai conseguir manter uma energia mais alta, apesar da absorção, né? Principalmente falando quando você está trabalhando em águas muito profundas. Aqui, ó, um exemplinho da carinha, ó, dos transdutores. E aqui é um transdutor de dupla frequência, tem 38 e 200 kHz. E aí ele nos gera esse registro aqui, ó, de batimetria, né, no fundo do rio. Essa linha aqui de baixo, ó, não é uma camada, isso aqui não é uma sísmica, isso aqui é uma múltipla. A gente vai falar de múltipla, mas só rapidinho. A múltipla é porque o sinal ele bate no fundo e retorna para o transdutor. Quando o sinal é muito forte, a gente está trabalhando num lugar mais raso e a potência do transdutor é muito forte, o que pode acontecer?
parte desse sinal bate aqui na interface água-ar e volta de novo para o fundo e volta de novo para o transdutor. Então, ela é vista aqui, ó, como é um espelho. Se vocês prestarem atenção, é sempre o dobro da profundidade. É exatamente um espelho da tua camada. Isso acontece em todas as, tanto em sísmica quanto em batimetria, a gente chama de múltipla. Tem que tomar cuidado para não achar que é uma camada de sedimento aí. E aqui, ó, um chirp. 2 chirps, na verdade. Que já são um equipamento que um transdutor só com vários, que mandam um espectro de frequências. E aí ele já consegue, ó, ele tem aqui, a gente tem, nesse caso, uma camada de lama e um sedimento um pouquinho mais consolidado aqui que ele conseguiu identificar no mesmo lugar, tá? Então, aqui não é múltiplo, ó, percebam que é diferente a batimetria, o formato, a topografia. Não é um espelho da superfície, então não é uma múltipla. Buenas, aqui um exemplo do nosso chirp, a gente tem um transdutor que é um 3,5 kHz, que ele não é exatamente, ele é um chipzinho, ele tem um espectro de frequência, mas a frequência principal dele, onde tem mais energia, é o 3,5 kHz. A gente tem um conjunto desses aqui, que não tem essa estrutura toda, tá? Mas tem um desses, que são 4 transdutores desse aqui, no Atlântico Sul e outro no Ciências do Mar. Esse esquema, o GRIP fez, há muitos anos atrás, para tentar usar na Laros. Aí tinha todo esse esquema com os transdutores, aí tinha uma barra de ferro enorme, super pesada, que a Laros transportava, mas não funcionava muito bem. E aí ele foi instalado, esse aqui foi instalado no casco do Atlântico Sul. Aí quando fizeram Ciências do Mar, já fizeram direto com os outros 4 instalados lá no Ciências do Mar. Então, por que 4? Tá? Porque como a potência é limitada para cada transdutor, quando você usa um arranjo assim de 4, nesse caso, transdutores, eles estão ligados a um único equipamento, então eles são acionados exatamente no mesmo instante, então eles funcionam como se fosse um só que com 4 vezes mais potência. Tá? Então aumenta a potência, aumenta a qualidade do dado, melhora a relação sinal-ruído, porque chega mais energia, ele consegue penetrar um pouquinho mais no sedimento, tá? Porque a energia tem mais energia para ser absorvida, então tem mais energia para sobrar voltando para ele. Tá? Então esse arranjo com 4 é para melhorar a potência mesmo. Esse é o nosso BAT 2010. Ele é considerado um ecobatímetro para água muito profunda, né? Eu já falei disso para vocês, mas em águas rasas ele funciona muito bem como um perfilador sísmico, até uns 100 metros ali de sedimento. Então aqui um exemplo, ó, acho que é do nosso livro até, de uma sondagem com um perfil feito com 3,5 kHz. Percebam, a figura não é muito boa, mas dá para perceber algumas camadas. Olha, ele estava a 1.200 metros de profundidade, teve um alcance aí de 60 metros mais ou menos no sedimento. Aí aqui, um pouco, o sinal que sai, o pulso. O pulso tem essa cara, essa forminha aqui, ó. A gente tem aqui tempo e amplitude. Tá? Então, o pulso que sai do transdutor tem essa cara. E aqui embaixo, uma análise de frequência desse sinal aqui, mostrando que o pico de frequência, a maior energia, está ali, ó, no 3,2 kHz. Tá? Apesar de ter um pouco de energia em algumas outras frequências, esse pico não é, ele é bem estreito, ele é bem específico para o 3,2 kHz. Se a gente olha uma análise dessas aqui das frequências de um airgun, por exemplo, que é uma fonte ressonante, vão ver que tem muita energia em é um espectro muito mais largo, tá? Não é um espectro estreitinho assim. Aí aqui um exemplo, ó, de um equipamento bem novo, que a gente não tem, mas que é um sonho de consumo, que é esse equipamento, esse 2300 da EdTech, que é uma super fábrica de equipamentos. Ele é um negocinho desse aqui, parece um
sei lá o que ele parece, um carrinho, que combina side scan, batimetria e subbottom. Então, só fonte ressonante. Então, ele tem, olha só, ele tem aqui a batimetria, ele tem o subbottom e ele tem o sonar de varredura. Então, ele tem várias... Ó, o sonar, ele pode ter 120, 230 ou 540 kHz. Aí aqui as larguras dos feixes. Aí aqui a profundidade de melhor operação para cada frequência. Percebam que frequências mais altas são indicadas para profundidades bem menores por conta da atenuação. A frequência mais alta é atenuada muito rápido. O que mais? Olha só o subbottom. De 1 a 10 kHz. Lembra que a gente tem um 3,5, ó. Esse aqui é de 1 a 10 kHz, ele é um chip. A resolução dá de 10 a 30 centímetros. Ó, penetração na lama 180 metros, na areia 18 metros. E um transdutor de sonar de varredura lateral. E aí aqui tem os tamanhos e tudo mais. E a profundidade máxima que ele trabalha é 2.000 metros. Tá? Então esse equipamento é muito legal. Olha só aqui os transdutores dele, como ele é rebocado também. E aí tem os transdutores todos aqui embaixo. E aqui o resultado que um equipamento só pode te dar. Ele é um super side scan, um ecobatímetro Mara e um subbottom profiler também bem suficiente. Né? Só um exemplo aí de um equipamento bem moderno que, na verdade, está sendo, se a gente começa a ver, é a tendência, né? Um equipamento que faça o serviço de vários. Agora está sendo muito comum multibeams que já tratam dado de também retroespalhamento e aí fazem o serviço do side scan. Então, a ideia agora dos fabricantes é sempre maximizar cada equipamento, fazer com que seja com uma passagem só, uma sondagem, você consiga multiplicar a quantidade de informação que você está coletando. Bom, pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui e as fontes impulsivas vamos colocar num outro vídeo para não ficar muito longo, tá? Então, essa aula continua no próximo vídeo. Não se esqueçam de postar as dúvidas no fórum lá para todo mundo ficar com tudo bem claro. Obrigada e até daqui a pouco, até a próxima.